Você acumulou títulos, publicou artigos e passou anos absorvendo informação de alta qualidade. E ainda assim, quando você olha para o seu saldo bancário, para a sua agenda e para a sua liberdade, os números não refletem o seu intelecto. Isso não é injustiça, não é azar e definitivamente não é falta de esforço. Isso é um diagnóstico clínico e hoje eu vou te dar ele. Eu passei mais de 20 anos dentro do laboratório entendendo como os sistemas biológicos funcionam e como eles falham. E foi exatamente esse conhecimento que me permitiu identificar o que estava impedindo a minha própria expansão. O que eu vou te mostrar hoje não é motivação e também não é pensamento positivo. Eu vou te mostrar o mecanismo técnico pelo qual mentes de alta performance ficam presas em resultados de performance mediana. E o mais importante, o que fazer a respeito disso? Então, fica até o final, porque o que eu vou te mostrar vai reorganizar completamente a forma como você entende a relação entre o intelecto e os resultados. Existe um fenômeno que eu observo repetidamente em pessoas brilhantes e que eu chamo de paradoxo do intelecto. Quanto mais sofisticada é a mente, mais ela confia no pensamento linear como ferramenta de resolução de problemas. Ou seja, eu estudo mais, trabalho mais, acumulo mais conhecimento, produzo mais, logo os resultados vêm. Essa é a lógica. E essa lógica ela está correta para uma parcela muito específica da realidade. Né? Ela funciona para, por exemplo, você publicar um artigo científico, funciona para você concluir um doutorado, funciona para resolver um problema técnico, né? Por exemplo, mas ela falha completamente quando aplicada à criação de riqueza, liberdade e resultados extraordinários na vida. E por quê? Porque esses dois sistemas, eles operam por princípios completamente diferentes. O primeiro, o sistema acadêmico e linear, opera pelo princípio da causa e efeito direta. Você aplica um estímulo e mede a resposta. Você adiciona um reagente e observa a reação. É previsível, é reprodutível e é controlável. Já o segundo sistema, o sistema da criação de realidade, ele opera pelo princípio da ressonância. Não é o que você faz que determina o resultado, é o estado a partir do qual você faz. Essa é uma distinção assim fundamental. E a maioria das pessoas inteligentes nunca aprendeu, porque o sistema educacional nunca ensinou. Você foi treinado para manipular variáveis externas. Ninguém te ensinou a calibrar variáveis internas. Agora eu vou te mostrar o mecanismo técnico. Porque você é uma mente analítica e você merece uma explicação que faça sentido no seu nível. No campo da bioquímica, existe um fenômeno chamado inibição enzimática. Uma enzima ela é uma proteína que é responsável por catalisar uma reação, ou seja, por fazer algo acontecer com eficiência e com precisão. Então, quando essa enzima ela é inibida, a reação não acontece. Não importa a quantidade de substrato disponível, não importa
a qualidade dos reagentes que estão lá. A reação ela está bloqueada na fonte. Então, o potencial humano ele funciona da mesma forma. Você pode ter o intelecto mais desenvolvido do ambiente. Pode ter mais conhecimento do que 99% das pessoas ao seu redor. Pode ter o substrato, né, o talento, a capacidade, a visão, mas se o seu sistema interno ele carrega um inibidor ativo, nenhuma quantidade de esforço adicional que você faça vai mover, vai mudar esse resultado. E qual é esse inibidor? Eu estou falando do patógeno de escassez, que é uma crença operacional que é instalada no seu inconsciente, que contradiz o resultado que você está conscientemente tentando criar. Então, são crenças do tipo: dinheiro não é para pessoas como eu, preciso trabalhar, né, muito para poder merecer, o sucesso financeiro é superficial, eu estou seguro enquanto eu permaneço invisível. Né? Tudo isso não são pensamentos que você tem conscientemente, são programas, são ideias que rodam ali no segundo plano o tempo inteiro e eles estão então filtrando as suas percepções e direcionando as suas decisões, né? Como também eles sabotam as suas ações, mesmo quando você acha que está agindo na direção certa. E o mais fascinante do ponto de vista científico é que o inconsciente ele processa cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. Já a sua mente consciente ela processa no máximo 40 bits por segundo. Isso significa que na guerra entre o que você quer conscientemente e o que o seu inconsciente acredita, o inconsciente sempre ganha. Então, isso acontece por uma diferença astronômica de processamento. Não é fraqueza, né? É arquitetura neurológica. E entender isso muda tudo. A maioria das pessoas que não conseguem mudar de vida, ela está presa em um loop, né, que eu vou descrever agora. Veja se você se identifica. Você percebe que algo não está funcionando, você decide agir, você estuda mais, você trabalha mais, você aplica mais estratégias, consome mais conteúdo. E aí, por um período, os resultados até melhoram lentamente. Mas aí, depois, né, de um tempo, o sistema ele volta ao estado anterior. Como se houvesse uma força invisível puxando tudo de volta para onde estava. Isso tem um nome na biologia, chama-se homeostase. O organismo ele tem um ponto de ajuste, um set point, e ele dispõe de todos os recursos disponíveis para manter o sistema nesse ponto. É um mecanismo de sobrevivência, né? Um mecanismo de sobrevivência sofisticado e essencial para a vida. O problema é que esse mesmo mecanismo opera na dimensão dos resultados. O seu sistema ele tem um set point financeiro, um set point de liberdade, um set point de visibilidade. E ele vai usar cada ferramenta disponível para te manter exatamente onde você está. Então, enquanto você tenta mudar apenas o que você faz, né, as ações, os comportamentos externos, você está em conflito direto com esse mecanismo homeostático. A única forma de romper esse ciclo de forma permanente é alterar o ponto de ajuste em si. E o ponto de ajuste não está nas suas ações.
está no seu estado de ser. O estado de ser é a frequência emocional dominante a partir da qual você opera. É a soma das crenças ativas no seu inconsciente, traduzidas em experiência subjetiva do momento presente. Quando você muda o estado de ser, o set point muda. E quando o set point muda, os resultados não têm outra opção a não ser se reorganizar em torno da sua nova frequência. Esse é o princípio operacional do que eu ensino. Não é espiritualidade. É a lógica mais rigorosa que a biociência oferece, aplicada à criação deliberada de resultados. Eu não ensino teoria, eu ensino o que eu vivi como experimento na minha própria biologia. Por anos, eu operei a partir de um estado de ser que eu hoje identifico clinicamente como frequência de escassez disfarçada de mérito. Eu acreditava que eu precisava acumular mais títulos, mais diplomas, mais conhecimento, mais experiência, para finalmente eu merecer abundância. E o resultado foi diplomas empilhados e saldo bancário vazio. Não porque eu não era competente, mas porque o meu estado de ser, ele estava calibrado para busca, não para o recebimento. Estava calibrado para o esforço, não para a eficiência, para a prova, não para a soberania. E aí, quando eu identifiquei o patógeno, quando eu localizei a crença operacional que estava inibindo o meu resultado, eu apliquei o protocolo de reengenharia e aí tudo mudou. E não foi gradualmente, não. Foi numa velocidade de uma reação catalisada. Eu saí de 40 horas semanais de trabalho para 12. E a minha renda ela não caiu. Ela só cresceu. Eu troquei uma casa de vila por 5 hectares de Mata Atlântica e viajei por 15 países. Isso tudo eu consegui não porque eu trabalhei mais, mas porque eu mudei o meu estado interno de si. E a matéria ela não teve outra opção a não ser se reorganizar. Se você chegou até aqui, provavelmente você se reconheceu em algum ponto desse diagnóstico. Talvez você seja alguém que faz tudo certo, que tem o intelecto, que tem a capacidade e que ainda assim sente que falta uma engrenagem. Essa engrenagem, ela existe. E ela não está em mais um curso, em mais uma estratégia, em mais um livro ou em mais um diploma. Ela está na identificação e remoção do inibidor que está bloqueando o seu sistema. Se você quer saber como isso funciona na prática, como identificar o seu patógeno de escassez específico e como aplicar o protocolo de reescrita, os próximos vídeos deste canal, eles vão detalhar cada etapa desse processo. Então, inscreva-se para não perder. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que tem o intelecto de um doutor, mas o saldo de um estagiário. Essa pessoa precisa desse diagnóstico. Até o próximo vídeo.